Há 80 anos atrás, o mundo conheceu um grande personagem, Pernalonga. Este que se relacionou profundamente com o mundo, viajou por diversos países, conheceu artistas, atletas e chegou a participar na maior guerra de todos os tempos. Conhecer este personagem, sua forma única de fazer humor, é também entrar em contato com tensões e conflitos de uma história contada através da cultura. Hoje falaremos das ideias de um artista, de propaganda militar e de um dos mais interessantes personagens animados de todos os tempos. Então, bora virar à esquerda em Albuquerque e conhecer a história de quando Pernalonga foi à guerra. Essa história começa em meados dos anos 30, logo no começo do século XX. Este momento histórico é marcado por diversas inovações técnicas, em especial no campo das tecnologias de comunicação, com destaque para a indústria cinematográfica. Não apenas para os filmes com atores, mas também para animações. Ainda que durante esse período os desenhos animados funcionassem basicamente como uma atração complementar, diversos animadores e animadoras e roteiristas iniciaram uma empreitada em busca do aperfeiçoamento desta forma de expressão. Pernalonga, ou Bugs Bunny, nasce exatamente neste contexto, ocupando o início das sessões de cinema junto com informes de notícias que acompanhavam os longas-metragens ao final da década de 30. Oficialmente, o Pernalonga nasceu em 1938, na cidade de Nova York, criado por Tex Avery e Robert McKinson, no mesmo ano em que Chuck Jones, guardem este nome, torna-se diretor dos estúdios da Warner. Em março do mesmo ano, Hitler anexa a Áustria ao território alemão, esquentando o motor da guerra que estava por vir. Em 1939, o Pernalonga aparece em sua segunda versão. Ainda estava desenvolvendo a personalidade e era bem mais lunático, com um design também muito mais fluido. Em setembro do mesmo ano, a Alemanha invade a Polônia, oficialmente começando o conflito conhecido como Segunda Guerra Mundial, nesta fase ainda praticamente restrita à Europa. Em 1940, no curta A Wild Hare, dirigido por Tex Avery, nos é apresentado um Pernalonga mais refinado, irônico e muito seguro de si. Um personagem que, mesmo sendo carismático, não chamou muita atenção em sua estreia. What's up, Doc? Mas daí tudo mudou quando o Império Japonês atacou a base americana de Pearl Harbor. December 7th, 1941. No American will ever forget this Sunday morning in Hawaii. Hawaii's bright Sunday becomes a black Sunday. High overhead, Jap raiders are on the loose. Without warning, they circle Pearl Harbor and the city of Honolulu. A surprise attack born of infamy. Evento que coloca oficialmente os Estados Unidos para dentro da Segunda Guerra Mundial. Então, assim como muitos outros jovens americanos da época, o Pernalonga foi parar no exército. Claro que não foi ele que se alistou, mas o que rolou foi o seguinte: como nós já falamos, a indústria de comunicação no início do século XX passou por um processo de desenvolvimento nunca visto. Estamos falando de rádio, cinema, televisão, telefones, máquinas de impressão barata e a capacidade de transmitir ao vivo. A humanidade se tornou efetivamente globalizada e capaz de se dirigir a grandes grupos de pessoas ao mesmo tempo. Mas que, na contrapartida, renovaram um conceito-chave para entender o motivo do Pernalonga ter ido parar na guerra: propaganda. Algo que já rolava no mundo inteiro, com um destaque especial para um país chamado Alemanha, onde a cultura de massa e a propaganda estavam reestruturando muito radicalmente a cultura alemã para um lugar sombrio. Foram gastos incontáveis esforços e fortunas em propagandas que promovessem os valores do nazifascismo para o maior número possível de pessoas, canalizando toda a frustração das crises econômicas e da derrota na Primeira Guerra Mundial contra minorias como judeus, ciganos, homossexuais e quaisquer indivíduos com posicionamentos contrários aos do Terceiro Reich. Aliás, vale pontuar que a primeira transmissão televisiva em tempo real fora feita nos Jogos Olímpicos de Berlim, transmitido nada menos que um discurso de Adolf Hitler. Mas muito bem, vamos voltar para os Estados Unidos. Logo em seguida da declaração de guerra, cientes do poder que a propaganda teria no conflito, o exército norte-americano passou a investir verdadeiras fortunas em boletins de guerra, produções cinematográficas e desenhos animados.
Muitos animadores trabalharam em filmes de treinamento para as Forças Armadas durante aqueles anos, e os personagens animados de Hollywood tornaram-se ícones para a manutenção moral, militar e civil. Estima-se que aproximadamente 40% das produções de desenhos animados da Warner, neste período, continham material relativo ao conflito ou eram voltados para o exército. Nesta época, Chuck Jones, pai adotivo do coelho, passou a produzir sucesso seguido de sucesso, muito provavelmente pela sua fuga do convencional bom mocismo nos desenhos de outros estúdios como a Disney. Mas, acima de tudo, pelo fato de que o Pernalonga se desenvolveu neste período como um verdadeiro embaixador dos Estados Unidos na guerra, chegando a receber em 1943 um status honorário de soldado raso pela Marinha Americana, por ter aparecido de uniforme no curta Super Rabbit, consagrando este personagem que opera dentro de uma lógica de inteligência versus brutalidade. Na contrapartida dos truculentos, o esperto coelho se sobressaía em seus conflitos usando a cabeça e se aproveitando da agressividade do opositor. Foi nessa época em que se desenvolveu uma característica fundamental do nosso herói. Ele nunca começa uma briga. Apenas após ser agredido, ele declara guerra. Uma postura muito fácil de se relacionar com o sentimento do povo americano da época, que se sentia agredido pelo ataque japonês à base de Pearl Harbor e que, assim como o coelho, declararam uma guerra legítima ao eixo. Nas palavras de Chuck Jones, he has to be provoked. And we learned that. It was very important that he be provoked, because otherwise he'd be a bully. Of course you realize this means war. Se perguntassem ao nosso herói o motivo de ele ir à guerra, seria uma coisa nas linhas de I don't like bullies. E o paralelo entre os dois personagens é bastante óbvio. Afinal, o Capitão América, assim como o Pernalonga, foi um protagonista numa guerra de propagandas entre potências. Inclusive, vale destacar que muitos dos filmes e quadrinhos e desenhos animados, inclusive do Pernalonga, produzidos nessa época, são percebidos hoje em dia como claramente racistas, especialmente contra os japoneses. Em setembro de 1945, após o bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki, termina o maior conflito militar da história. E é hora de voltar para casa. Na contrapartida de Steve Rogers, que ficou no gelo durante anos após o conflito, o Coelho Cinza volta da guerra como um veterano condecorado. Afinal, a personalidade, o senso de ironia, a sensibilidade que Chuck Jones e sua equipe deram ao Coelho se relacionam muito bem com a geração dos filhos da guerra, os Baby Boomers. Chuck Jones passou a ter um controle criativo imenso nos anos seguidos da guerra, sempre com extrema criatividade, mas apegado ao sistema de regras dos desenhos que ele desenvolveu. O coiote nunca pega o Papaléguas, o Piu-Piu não se machuca, o Patolino se sabota e o Pernalonga nunca começa uma briga. Um conceito que funcionou bem nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60 e nos anos que vieram depois, quando a guerra era má aos olhos da geração Flower Power. E minha suspeita é que talvez o que conquiste tantos corações não seja a personalidade cínica do coelho, mas o quão consistente ele é. Passaram 80 anos desde a sua criação, e ele continua sendo o mesmo coelho cuja inteligência sempre derrota a brutalidade. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.